A própria atividade de jornalismo também passou a ser muito mais profissional com o surgimento dos primeiros cursos de jornalismo nas universidades da Europa. Com a expansão do jornalismo, começou também a surgir a necessidade de regulamentar a profissão e sua atividade, surgindo nessa época o conceito de liberdade de imprensa. A atividade de jornalismo teve outro grande salto tecnológico no ano de 1844, com a invenção do telégrafo. O telégrafo, aparelho considerado o pai de toda a comunicação moderna, permitiu aos textos, que levariam horas ou até dias para serem transportados, serem repassados às redações em questão de minutos. O telégrafo permitiu então que a imprensa se tornasse muito mais ágil. Os jornais e o jornalismo chegaram ao século XX no auge de seu prestígio e popularidade. Para se ter uma ideia do tamanho da indústria dos jornais na época, pesquisas daquele período afirmavam que 1 em cada 2 norte-americanos adultos lia jornais uma vez por dia. O período entre 1890 e 1920 é conhecido inclusive como Era de Ouro dos jornais. Os jornais do século XX, por sua vez, reagem e adotam várias medidas para se tornarem mais modernos e populares. Pela primeira vez, publicam em larga escala fotos grandes e coloridas. Anteriormente, as imagens eram todas em preto e branco. Passam a usar em seus artigos uma linguagem mais popular. Também criam novas seções, dando mais espaço aos esportes e ao humor. Essas medidas, apesar de tornarem os jornais um pouco mais caros, os modernizou e permitiu que o jornalismo tradicional chegasse aos dias de hoje. A partir de 1980, com o surgimento e popularização dos computadores e da internet, o jornalismo clássico se reinventa e surge o chamado webjornalismo. O webjornalismo, jornalismo praticado na internet, tem como principais características a agilidade da linguagem, a velocidade, a atualização e também o baixo custo de produção. Em 69 a.C., foi o surgimento do primeiro jornal do mundo, o Acta Diurna. Em 1890 é que foi o auge dos jornais, a Era de Ouro dos jornais. Então vejam bem como foi o crescimento, passando aqui pela publicação da primeira Bíblia, que foi a de Gutenberg, em 1455, e também o surgimento da Lei da Liberdade de Imprensa na Suécia. No entanto, com a invenção do rádio em 1920, aí houve um pequeno declínio. No entanto, com a invenção da TV em 1950, houve um grande declínio e agora, desde 1980, com a popularização da internet, está havendo um declínio cada vez maior. O que acontece é que os jornais precisam se modernizar cada vez mais, os jornais impressos precisam também atrair o público e precisam convencer o leitor com informações em profundidade. Essa é a adequação que foi feita a partir do momento em que começou o primeiro grande declínio e atualmente está sendo feita uma expansão disso para que haja uma evolução nos jornais a partir do momento em que eles precisam superar o advento da internet. Caminhar pela história do jornalismo é caminhar junto com a evolução do homem. Quanto mais necessitávamos de informar e sermos informados, mais o jornalismo evoluía. O primeiro registro gráfico de informação é a pintura rupestre. Após um tempo, as imagens não mais satisfaziam. Faltava algo que foi preenchido com a construção de uma linguagem, o alfabeto, o recurso de escrita. Inicialmente, era feito em pedras, partindo para a cerâmica até o papiro. A partir da chegada da escrita e dos seus suportes, o homem descobriu que era impossível viver sem informação e foi o imperador romano Caio Júlio César quem criou o primeiro modelo de um jornal impresso. Eram mensagens lidas em público pelos seus oradores e distribuídos nas ruas. Foram os chineses, para variar um pouco, com a invenção do papel, que deram o passo definitivo para o surgimento da imprensa. A partir daí, coube a Gutenberg a criação do jornalismo, ou jornal para ser mais simples. Pronto, nascia neste momento uma profissão que marcaria a vida de todos. Informar-se deixou de ser necessidade mental e passou a ser necessidade fisiológica. O jornalismo não parou de evoluir. Ele se adaptava a cada nova invenção que surgia e marcava a história da humanidade, como foi no caso da televisão e do rádio.
Essa capacidade de transformação nos deu o título de quarto poder. Com a chegada da internet, surge então um novo estilo de texto, um novo tipo de imagem, enfim, uma nova forma de fazer jornalismo. Outras técnicas de distribuir a informação já estão na área. Hoje, a notícia chega até você de forma instantânea,